Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, que vou ficar com vocês nesta aula de número 8, que vamos ver agora o nosso objeto de conhecimento. Processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E, como detalhamento da aula, nós temos poder, política e Estado, o poder legítimo e as formas de dominação no contexto de muitas sociedades e suas principais diferenças na organização política e ética. Vamos lá, então, para a nossa aula? Muito bem, vamos então aqui, nesta aula, tratar de alguns conceitos importantes, como, por exemplo, poder, política, Estado. É tudo a mesma coisa? A gente percebe que, às vezes, no senso comum, a gente troca um pelo outro. Mas vamos ver nessa aula que há distinção e diferença desses conceitos. Vamos lá, então, agora ver cada um deles. Os termos são, muitas vezes, utilizados como sinônimos. Todavia, sociologicamente, são analisados como elementos distintos. Vejamos. O poder pode ser entendido como a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros em determinada relação social. Então, falamos do poder. E a política? A política pode ser entendida como os meios pelos quais um sujeito ou um grupo de pessoas se organiza e exerce o poder ou conquista, né? Ele vai se organizar para exercer o poder ou conquistar o poder. Então, chamamos de política. E Estado? O Estado é um modo específico de exercício do poder e a forma como se organiza o sistema político na maioria das sociedades modernas. Muito bem, então nós vimos aí cada um dos conceitos e agora nós vamos ver em particular cada um deles. Vamos então começar falando do poder, conceito e definição. Tá certo? Muito bem. Vamos então tratar aí do que é poder. Na concepção weberiana, isto é, de Max Weber, o poder tem a ver com a possibilidade de impor sua própria vontade numa relação social, mesmo que haja resistência alheia. Então, isso é o poder, segundo Max Weber. Todas as relações sociais estabelecidas entre indivíduos, instituições e coletivamente são também relações de poder. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Relações familiares, pais e filhos, filhos e pais, aí é uma relação de poder. Relações de amizade. Existe também essa relação de poder entre a relação de amizade. Relações entre patrões e empregados, aí está acontecendo também uma relação de poder. E relações entre governantes e governados, ou de governante e governados. Muito bem. E agora nós vamos trabalhar com forma de exercer o poder. Como que se exerce esse poder? De que forma? Então, vejamos lá. São muitas as formas em que se pode exercer o poder. Porém, 3 são predominantes: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. E é esses 3 que nós vamos tratar aqui. Vamos explicar nesta nossa aula. Então, vejamos. O poder econômico consiste na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições e sociedades. Então, o poder econômico, você tem
o capital, tem o dinheiro, você então influencia, né? E a gente tem exemplos muitos nessa situação, né? Poder ideológico consiste na capacidade de influenciar a formação de ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que reproduzam determinado modo de perceber o mundo. Então, é o poder ideológico. E isso a gente vê muito na questão dos meios de comunicação, né? Os meios de comunicação social que podem exercer esse poder, né? Também nas igrejas, né? Então, o poder ideológico, é de fazer a cabeça do outro, né? De fazer o outro pensar como eu quero que ele pense. E o poder político refere-se à possibilidade de uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre determinada coletividade. Então, quando alguém tem o poder político, ele pode usar esse poder para influenciar, né? Fazer aquilo que ele quer. Muito bem. Então, tratamos aí das três formas de poder, de exercer o poder, e agora nós vamos falar do monopólio legítimo do poder, né? Existe o monopólio legítimo do poder. Quem é que tem esse monopólio? O monopólio legítimo do poder, né, o monopólio legítimo desses instrumentos, segundo Norberto Bobbio, constitui o poder político, ou seja, o consenso social de que aquele que detém o poder político pode fazer valer sua vontade sobre a coletividade em determinadas condições sociais e históricas pré-estabelecidas. Então, quem tem o poder tem o poder legítimo, porque foi dado a ele esse poder, né? No caso do governante, né? Aquele que governa o país, que governa o Estado, que governa o município, foi dado a ele o poder. Então, é o monopólio legítimo do poder, diz Norberto Bobbio. Então, o poder legítimo e as formas de dominação, né? Mais um pensamento aí do Weber. As formas de exercer o poder podem ser legítimas ou não, né? De acordo com Weber, elas são legítimas quando a influência exercida é aceita por aqueles que se submetem à vontade do outro. Então, ela é legítima, porque você deixa isso acontecer, né? E esse exercício pode ser não legítimo, o poder pode ser não legítimo, quando pressupõe apenas o uso da força para a imposição da vontade, como é o caso das ditaduras, né? As ditaduras, ninguém deu a eles poder, eles tomaram o poder e exercem esse poder de forma ilegítima, né? Max Weber chama o exercício legítimo do poder de dominação. Vejam, esse termo dominação, aqui na visão de Max Weber, é diferente dessa dominação que nós falamos aí no nosso dia a dia. Ela tem uma razão de ser. Vamos então ver por que o Max Weber traz essa questão. Vejam lá. A sociologia weberiana classifica 3 tipos de dominação legítima: a tradicional, a carismática e a racional legal. Anotem aí. A dominação tradicional, segundo Weber, consiste na crença em instituições e regras transmitidas de geração em geração, conduzidas, né, por um indivíduo ou grupo de pessoas que se baseiam nos costumes para exercer a dominação. Quem é que dá legitimidade a essa dominação? Os costumes, né? E exemplos dessa dominação tradicional: relações feudais, o patriarcalismo, né? O coronelismo. Patriarcalismo é aquela ideia de que o homem, ele é o que tem o poder, é aquele que manda, né? Que está sobre, tudo tem que estar sobre a sua dominância. Então, aí ele chama de dominação tradicional. E a outra forma, qual é a de dominação legítima? É a dominação carismática, não é isso? Dominação carismática. O que é a dominação carismática? A dominação carismática nessa forma de dominação,
a obediência se sustenta, já quase não sai, pela crença dos subordinados nas qualidades superiores do líder. Isto é, acredita-se que há qualidades excepcionais em determinado indivíduo, algo que o torna superior aos outros e lhe permite exercer liderança ou controle sobre eles. O que dá legitimidade a essa dominação carismática? A qualidade do líder. Nós estamos vivendo hoje, né, no mundo católico, cristão católico, né, a perda, né, e a morte do Papa Francisco, ele é o exemplo, né, dessa dominação carismática. E pode ser num líder religioso, também pode ser num líder político, né? Então, exemplo de dominação religiosa, de dominação carismática, já falamos aí das lideranças religiosas ou lideranças políticas, né? Muito bem. E aí, o Max Weber traz uma outra dominação legítima, que ele chama de dominação racional legal. Aqui, a dominação se dá por intermédio das leis, ou seja, está fundamentada em normas e regras que são aprovadas e aceitas por todos, né? Então, aí é a chamada dominação racional legal. O que dá legitimidade a essa dominação racional legal? As leis, né? No caso de um Estado, a Constituição, né? Um Estado democrático de direito, a Constituição. Ela vai dar legitimidade a essa dominação. Exemplos, né? Nós podemos ter as sociedades, por exemplo, sociedade capitalista, sociedade socialista e sociedade de modo geral, né? Que tem as suas leis e os seus governantes exercem essa dominação pela lei, né? Legitimada pela lei. Muito bem. E aí nós vamos, então, agora, continuando nessa nossa reflexão, falar da política, né? Agora, trabalhar a questão da política, conceito e definição. Até agora falamos do poder, não é isso? Vamos agora falar da política. O termo política vem do grego politikos, né? Isto é, aquele que participava da vida da polis, cidade-estado grega, né? Ele era o político, ele era aquele que participava, que podia falar, que podia dar sua opinião, não é isso? Vejam, e o contrário do político na Grécia Antiga era o idiotas, né? Ou idiotás, que era aquele cara que só pensava em si, que não saía de si para participar, para colocar suas ideias, para transformar a sociedade, para melhorar a sua sociedade. Então, o político era aquele que participava, que ajudava a comunidade, e o idiotás era aquele que não participava, né? Daí vem do prefixo id, né? Que é identidade, aquele de indivíduo, aquele que só pensa em si, só pensa no próprio umbigo. Aí as relações liberais, as revoluções liberais do século XVIII deram uma nova conotação ao termo política, que passou a ser utilizado para designar as atividades relativas ao controle do Estado, certo? Então, política é a luta pelo poder, seja entre estados, seja entre grupos, né, que dentro do próprio Estado, para fazer valer seus programas e propostas de governo. Então, aí nós temos a política como a luta pelo poder, né? Podemos dizer que política e poder estão diretamente relacionadas, pois o poder é o recurso inerente para o exercício da política, né? Quem tem o poder, no caso, o poder político, ele faz a política, ele vai desenvolver a política. Muito bem, então falamos agora da política, vamos falar do Estado, conceito e definição. O que é o Estado? O Estado é o ente administrativo e normativo, né, dentro da questão jurídica de determinado território. Segundo Bobbio, né, Roberto Bobbio, Estado é uma organização social complexa, caracterizada
pela centralização do poder, fundamentada na afirmação do princípio da territorialidade da obrigação política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade no comando político. Então, isso é o Estado. É um ente, né, que comanda a política, que vai ter as normas, né, que vai organizar a sociedade. Então, o Estado é formado por 3 elementos, que ele chama de 3 elementos básicos. O território, a população, que nós podemos chamar de nação, e o governo. Então, esses 3 elementos formam o Estado: território, população e governo. Não tem como você ter um Estado se você não tem território, né? Você precisa ter o território para ter uma população e você ter um governo, né? Muito bem. E agora nós vamos falar das formas de organização do Estado moderno na sociedade moderna em si, né? Quais são essas formas de organização do Estado? É a monarquia e a república, né? O Estado é administrado por um governo, não é isso? Todo Estado tem um governo que administra, né, esse Estado. A forma de governo é o meio pelo qual é instituída a relação entre governantes e governados. Então, nós temos aí a forma de governo. As formas básicas de governo são a monarquia e a república, né? A monarquia aí no reinado, aí onde tem o rei, ou tem a rainha, né? E temos a república, que é a res pública, que significa coisa pública, né? O governo pode ser exercido sob 2 regimes: a democracia ou a tirania e a ditadura, no caso de tirania e ditadura, né? Democracia, que é o governo onde há participação, né? E a tirania, que é exercido o poder apenas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, né, que vão exercer o poder ali de forma tirânica. Não é isso? Muito bem. E aí nós vamos, então, agora falar de sistemas de governo. Então, existem 2 sistemas de governo: o presidencialismo e o parlamentarismo, certo? Então, vamos começar tentando destrinchar aqui o que é o presidencialismo. Presidencialismo, o governo ele é exercido por um presidente, que costuma ser eleito direta ou indiretamente para um mandato determinado. Por exemplo, no Brasil, são 4 anos, né? Em outros países, 5 anos. Em alguns países pode ser reeleito, ter reeleição. Em outros países não tem reeleição, você só pode ter uma legislatura, né? Então, vejam, isso é o presidencialismo, não é isso? Muito bem. E agora vamos ver temos um VT sobre sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo, né? Vamos lá? Vejam lá, nós estamos agora falando do parlamentarismo. Então, como é que se dá o parlamentarismo? O parlamentarismo, há uma forte integração entre executivo, né, e legislativo, fundada na distinção entre chefe de Estado, que no caso é o monarca ou o presidente, e o chefe de governo, né, que pode ser o chanceler ou o primeiro-ministro. O governo ele é exercido pelo parlamento, por meio do gabinete formado pelo primeiro-ministro e demais ministros. O primeiro-ministro ele é eleito para exercer a função de chefe de governo e depende da maioria parlamentar para governar. Então, nesse esquema que nós temos aqui, né,
vocês estão observando. Então, nós temos aí o monarca, né, que é o chefe de Estado, mas pode ser também um presidente, no caso de um sistema parlamentarista, né? Temos aí o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento, por isso que o parlamento é importante, por isso é chamado de parlamentarismo, porque quem governa é o parlamento, na pessoa do seu primeiro-ministro, que é escolhido ou pelo parlamento, pode ser indicado também pelo monarca, mas tem que ser referendado pelo parlamento. E aí ele governa. Então, um é o chefe de Estado e o outro é o chefe de governo. Então, o primeiro-ministro ou chanceler governa e o outro tem apenas as funções de Estado, aquele que vai representar o Estado. Muito bem. E aí nós vamos passar para um outro momento importante desse processo que nós estamos vendo, que é a questão da participação política, né? E os partidos e sistemas eleitorais. Então, dentro desse processo todo, nós temos aí a participação política, que é importante. A população de um determinado país participa politicamente através da filiação em um partido político ou votando, isto é, na escolha de seus representantes políticos. Você pode se filiar, você pode se colocar como candidato, você pode votar. Então, você está participando, né? E o que são os partidos políticos? Falamos de partidos políticos. Os partidos políticos são organizações, né, alicerçadas em uniões voluntárias orientadas para influenciar e conquistar o poder do Estado. Então, quando se cria um partido, todo partido que é criado, ele tem como objetivo maior chegar ao poder, né? Para, chegando ao poder, ele governar e colocar em prática as suas políticas, né? As suas ideologias, né? A sua visão de mundo, a sua visão de país. Do ponto de vista da sociologia, são estruturas fundadas na ideologia da representação política. Então, cada partido tem sua ideologia, né? Trabalhista, liberal, democrata, né? Então, o partido vai ter a sua ideologia e, quando ele se organiza, as pessoas que se juntam num determinado partido, eles têm os mesmos ideais, né? Eles têm as mesmas ideologias. E aí eles, então, vão se congregar para se organizar, se estruturar para conquistar o poder, né? Conquistar o poder político. Juridicamente, os partidos políticos são organizações de direito privado que congregam cidadãos com afinidades ideológicas, como eu acabei de falar, né? Então, os partidos eles vão se agregar com pessoas que vão se juntar, que têm as mesmas ideologias, não é isso? Muito bem. E aí, agora nós vamos trazer aqui uma exemplificação, né, da tipologia dos partidos políticos, tá bom? Vamos ver, então, para a gente entender como é que isso acontece. Nós temos aqui, então, os partidos, eles são pode ser de três tipologias, né, aí dos partidos. Primeiro, nós temos o monopartidarismo, ou monopartidário. O partido pode ser monopartidário. O que é um partido monopartidário? O que é o monopartidarismo, né? Quando o poder está centrado ou concentrado no comitê do partido, em seu secretário-geral. Isso acontece, principalmente hoje, na atualidade, nos partidos, por exemplo, na China, né? O Partido Comunista Chinês tem o seu secretário-geral, que aí é o chamado monopartidarismo, porque tem um partido só, né? O bipartidarismo, e aqui nós temos exemplo, né, do monopartidarismo aqui, só para dar exemplo de um partido, que é o Partido dos Estudantes do CEMEAN, né? Então, é um partido só, né? E o bipartidarismo? O bipartidarismo é quando existe apenas dois partidos, né, que atuam na disputa pelo poder. Como no caso da Inglaterra, nos Estados Unidos, nós temos os democratas e os republicanos, né? Lá na Inglaterra, os conservadores e os trabalhistas, né? E
apenas 2 partidos que são aqueles que vão ali disputar sempre o poder. E o multipartidarismo ou multipartidário, né, é aquele que tem vários partidos, quando vários partidos disputam as esferas governamentais, como ocorre e vem ocorrendo no Brasil depois da redemocratização, né? São vários partidos. Então, ali nós colocamos no bipartidarismo Partido dos Pedagogos Reunidos e Partido dos Indígenas, por exemplo, para dizer como que se forma um partido, né? E aqui no multipartidarismo são vários partidos. Então, Partido dos Estudantes do Mediado, Partido dos Pedagogos Reunidos, Partido dos Indígenas Brasileiros, Partido da Causa Ecológica e etc. Então, vejam lá, isso aí é o multipartidarismo. Então, são vários partidos que disputam o poder. Então, as pessoas vão se organizando e vão criando partidos. E agora vamos ver as formas do Estado moderno. Não é isso? As formas históricas do Estado moderno, certo? O termo Estado moderno ou Estado-nação representa um modo de organização do poder que surgiu na Europa como meio de superação do regime feudal, né, que a gente já sabe, não é isso? Muito bem. E aí nós vamos ver as formas históricas do Estado moderno. Como é que a gente vai colocar aí essas questões? Nós vamos aí, então, nós temos aqui um quadro, né, um quadro que mostra essas formas históricas do Estado moderno. Observe aqui, ó. Então, nós temos o Estado absolutista, nós temos aqui, ó, o Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado nazifascista, o Estado socialista e o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal. Então, são os estados que a gente tem conhecimento. Agora vamos fazer uma comparação quanto à questão da economia, da política e da sociedade. Então, o Estado é absolutista, aí a economia era o mercantilismo, né? Controle absoluto da economia pelo Estado. Na política, centralização e controle do Estado pelo monarca. Sociedade, conflitos entre a burguesia nascente e o antigo regime, chegou ao fim pelas revoluções francesa e Revolução Industrial, né? Aqui o Estado absolutista, o Estado liberal, né? Estado liberal, aqui a economia capitalista, não é isso? Na política, separação entre público e privado, e na questão da sociedade, conflito entre as classes trabalhadoras e capitalistas, né? Muito bem. Esse Estado chegou ao fim aí com o término da Primeira Guerra Mundial. Estado neofascista, na economia de mercado, autoritariamente regulada pelo Estado. Na questão política, projeto totalitário, expansionista, ideologia de direita, expansão da tradição. Na questão da sociedade, redução dos direitos civis e políticos, eventos, etc. Estado socialista, economia planificada, né, que acontecia lá na União Soviética e também acontece na China, em Cuba, né? Questão da política, projeto de participação da classe trabalhadora e ideologia de esquerda. Estado socialista ainda aqui na questão da sociedade, corrida armamentista, atraso tecnológico, etc. e tal, né? E aqui no Estado de bem-estar social, economia democraticamente regulada pelo Estado, é isso? Projeto aqui na política, projeto social democrata, com distribuição de renda, serviços, né, para a população. Na questão da sociedade, ampliação dos direitos civis, dos direitos políticos, etc. E aí o Estado neoliberal, né, na economia de mercado progressiva exclusão do Estado, falar do Estado mínimo, né, busca Estado mínimo. Na política, retorno das teorias liberais, né, desregulamentação dos direitos trabalhistas, e na questão da sociedade, redução dos direitos trabalhistas, baixo investimento na área social, consumidores versus cidadão, evento que marca o enfraquecimento, né, aí a partir das crises de 1995, 98, 2000, 2008, 2011, né, vai enfraquecendo esse Estado chamado Estado neoliberal.
Tá certo? Muito bem. A gente fica por aqui, esperamos ter contribuído com vocês aí na discussão desses conceitos que nós trouxemos. Ficamos por aqui, até uma próxima aula.